Hoje, nós vamos falar de um dos temas mais comentados desses últimos dias. E ele tem tirado o sono dos empresários, dos investidores e das famílias com alto patrimônio. Reforma tributária. Dividendos, SPE, holding, o que eu faço, o que eu não faço. Hoje está imperdível. Sejam muito bem-vindos ao You Investor. Eu sou a Lúcia Dalla Bernardina e junto com a Ana Luísa Porto, hoje o nosso objetivo é trazer essa conversa técnica para o prático. O que fazer, o que não fazer, como proteger o patrimônio da sua família. E para essa conversa nós trouxemos Marcelo Mendonça e Francisco Machado. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Obrigado, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Agora do outro lado da mesa. Exatamente. Não, eu cheguei aqui, ele estava sentado aí, eu falei, dá licença? Você vê, né? Tá até com a roupa diferente hoje, ele então tá é com a outro... skin advogado. Exato. Advogado. Hoje a conversa é séria. Tomei umas broncas lá no escritório. Então, quando eu tô no escritório, tô no escritório. Então, vamos lá. Obrigada pela presença de vocês. A gente marcou, assim, de última hora, porque é um assunto extremamente comentado e que está trazendo muita preocupação para os investidores. Muito. Porque é um monte de informação desencontrada, interpretações diferentes. Então, para isso, a gente trouxe vocês, dois especialistas incríveis. E aí, vamos lá, Francisco, começando por você. Fala de forma assim, básica, qual que é o coração dessa reforma? Quais são os principais pontos, as principais dores e o que muda a partir de 2026? E diante disso, o que a gente precisa se adaptar? O que o empresário, o investidor precisa se adaptar e tomar como melhores práticas? Não, perfeito, Ana. Esse projeto, ele começa com uma boa intenção. Olha, vamos reduzir uma tributação. De quem? De quem ganha menos. Isso aí foi um projeto de governo, né, desde a campanha do Lula, que era aumentar ali a isenção de quem ganha pouco para R$5.000. Então, eu tenho uma isenção de R$5.000. Antes era 3.000 e pouco. Então, ou seja, a lei começa com uma boa intenção. Vou tirar a carga tributária do brasileiro. Mas a conta não fecha. Então, para isso, eles criaram uma nova tributação, que é a tributação da alta renda. Então, quem recebe acima de R$600.000 por ano passa a ser tributado. E isso com rubricas que antes eram totalmente isentas, né? Que é a principal discussão. Então, vai direto ali, por exemplo, na distribuição de lucros, que antes era totalmente isenta. Agora, se esse valor ultrapassa R$600.000 ano, vai ser tributado. Quanto? Qual é a tributação? A ideia é que a tributação mínima seja de 10%. Mas existe uma progressão entre 600 a 1.200.000 ano, de 0 até 10% proporcionalmente. Então, por exemplo, quem ganha 900.000 ano vai ter uma tributação ali de 5%. A ideia é passar a fazer com que todo mundo pague essa conta. Então, tem essa escadinha, né? Tem essa escadinha, é progressivo. Então, o coração da lei é essa. Dar uma isenção. E outra, pegar todo o resto ali e colocar no bolo da tributação. Assim, complementando, né, por que também disso, né? O governo hoje ele é um governo irresponsável fiscalmente. A gente tem aí um problema fiscal gigantesco. Então, quando ele pega e amplia a faixa de isenção, considerando os gastos que o governo tem hoje e o déficit público, tudo, ele precisa recompor de alguma forma. E onde ele vai? Ele vai nas pessoas que hoje têm as maiores, maiores valores e patrimônio e tal. A impressão, às vezes, que dá até que eles, de alguma forma, colocaram um imposto sobre grandes fortunas sem ser um imposto sobre grandes fortunas. Tudo bem que 600.000 não é grande fortuna, considerando, né, o todo, assim, mas a impressão, assim, que dá é essa, né? Você pega uma boa intenção, mas você prejudica de outro lado. E pode ter certeza que no final das contas vai pagar a conta são as pessoas mais simples. E que ele já tributa na receita. Isso, né? é importante. Então, isso é importante. a gente está falando de tributação, a gente pode dizer até uma bitributação. E pode, porque é o seguinte, vamos conceituar aqui. Lucro não é a mesma coisa que dividendo. Tá? Lucro é o que a empresa performa. Resultado, positivo e negativo. Quem entrou menos que saiu. Para se chegar ao lucro, já teve uma despesa obrigatória, impostos, tributos. Sim. Já tributou. Então, aquele dinheiro que está sobrando, entre aspas, no caixa da empresa, que é o resultado dela, quando os sócios aprovam para mandar para eles, isso aí se torna dividendos. Sim. E esses dividendos é o mesmo dinheiro que já foi tributado. Sim. Não tem uma nova atividade econômica, um novo fato gerador que fizesse sentido tributar de novo.
né? Aí falam, mas nos Estados Unidos tributa, mas vai olhar a tributação lá na fonte, base. na empresa. Todo Aham. Completamente diferente, né? Completamente diferente. Então, concordo com você, é uma dupla tributação, por quê? Porque é o mesmo dinheiro, ele já foi tributado antes, né? Então não teria que se falar absolutamente nenhum tipo de hipocrisia, mas o rico não tá pagando, não tem nada a ver. Até porque Ele paga no negócio ele já operacional. pagou lá, exatamente. E quando esse mesmo sócio, por exemplo, ele é um diretor, ele tem outra remuneração, muitas vezes chamada Prolabore, e nesse Prolabore ele paga o imposto de renda. Exatamente. Ele já paga o imposto de renda. Então não se confundem as coisas, mas a gente sabe como é que são as construções. Deixa eu só até pegar esse gancho, porque a gente está falando da tributação ali na empresa, né? Então, se a gente pega uma empresa de lucro real, por exemplo, que já tem uma tributação alta, vamos falar... Altíssimo. Exatamente. E aí pode chegar ali a média de 34%. Uma das partes do texto falava que se a empresa já, teoricamente, paga esses 34%, esse dividendo não seria tributado. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Ela traça ali, olha, a tributação máxima para uma empresa, a máxima é 34%. Então, se ela já paga esse máximo, se ela distribui lucro, a pessoa física, o sócio, não vai ter que pagar mais. Ou se ela não chega no 34%, se ela chega no 30%. Então, o sócio vai ter que pagar até chegar nos os 4 que faltam para chegar no 34%. Isso é algo que pode ser aplicado, só que... Você traz uma complexidade gigantesca. Traz uma complexidade. E aí, principalmente para empresas que não são do lucro real, por exemplo, empresas do lucro presumido, normalmente a margem de lucro é maior do que a margem de presunção do lucro presumido. Então, dificilmente vai chegar nos 34%. No simples, então, nem se fala. Então, eu acho que é algo que vai ser pouco utilizado, talvez mais para algumas empresas do lucro real. As SAs maiores, né? Exato, Sim. exato. E vai ter uma complexidade para apurar isso. Pra porque variar. a pessoa física declara lá no informe de rendimento dele de pessoa física. Isso vai ter que casar com uma informação da pessoa jurídica. Isso vai ter que ser E a regulamentado. pessoa jurídica vai ter que abrir essa informação. E se a gente olha, por exemplo, as SAs que são listadas, que distribuem dividendos para os acionistas, eles vão ter que, de certa forma, abrir quanto que eles estão pagando de tributação para o investidor saber se vai ter que pagar ou não sobre aquilo. É uma loucura isso. É loucura. Mas é por aí, né? O texto é assim, ele cria regra, mas ele não está preocupado em resolver o problema. Quem se beneficia da loucura? O governo? O governo. O governo. E para daqui a 5 anos ele voltar e falar, esse imposto não foi pago, Exatamente. então vamos rever tudo. Com multa, juros e com multa. juros. Exatamente. Marcelo, eu queria direcionar uma pergunta para você agora, falando muito do dia a dia de vocês no escritório, que vocês lidam com muitas famílias empresárias, com empresários que recebem dividendos, enfim. O que muda de fato? Por que está todo mundo se mobilizando, né, para melhores opções aí na hora de distribuir esses dividendos? Qual o conselho, a prática que vocês estão tratando com os clientes de vocês? Vamos dividir aqui. A mudança a gente tem que dividir em dois marcos temporais. O primeiro marco temporal é ainda esse ano, 2025. Por quê? Porque os lucros que forem, aqui muita atenção para quem está ouvindo aí, os lucros que forem apurados e aprovados este ano, referente aos exercícios anteriores, eles não serão tributados. Quando eu falo aprovados, eu não estou falando do pagamento, ok? Eu estou falando de a contabilidade, apresentar um documento contábil, um balanço, balancete, enfim, DRE, tal, dizendo que existe um lucro acumulado, que pode ser inclusive de anos anteriores. Este lucro, uma vez apurado, ele precisa ser aprovado a distribuição. Lembra daquela diferença da conceituação do lucro para o dividendo? Sim. Então, quando os sócios acionistas aprovam, tem 1 milhão acumulado, aprovamos a distribuição. Este ano, eles podem pagar no ano que vem. Então, o problema não é o pagamento, tá? O problema é a aprovação e a apuração ainda esse ano, que vem, inclusive, com a ata cheio de regras. Depois, Francisco está melhor que eu nisso, pode explicar, mas essa ata está cheia de exigência. Então, eu posso apurar o lucro, eu posso aprovar a distribuição e eu posso pagar ele até 2028, via de regra. Então, esse é o primeiro marco temporal. Então, já fica aqui, primeira coisa. Quem tem lucro acumulado, ou quem ainda não apurou se tem lucro acumulado, precisa fazer esse ano. E esse é o que as pessoas mais estão correndo para fazer. Exatamente. Os contadores estão doidos, porque isso passa muito por ter uma contabilidade ajustada, muito redonda. Muito Não, e ajustado. outra, não fechou. Até 31 do Esse 12, é você outro não tem problema. o último trimestre fechado. Não tem. Exato. Por quê? Essa ata que eles estão exigindo agora, nada mais é do que a ata que é obrigatória toda empresa até o 4º mês De abril. do ano seguinte e aprovar. Só que,
Quando eu vou lá no quarto mês, eu tive tempo de apurar, de levantar, de não sei o que lá, não sei o que lá. Então a galera que tá tendo que se antecipar, 3, 4 meses. Imagina, coitados, os contadores, os financeiros E ainda das nem empresas. terminaram as outros, etc. receitas da Não empresa para terminaram. saber o que tem de Tem lucro. gente que tá fazendo parcial até novembro e tal, etc. Tem gente que tá jogando uma presunção e aí corre, de novo, determinados riscos e por aí vai. Então a gente tem esse primeiro marco temporal. Então a pessoa tem que agora correr, enfim, para provar e tal. O segundo marco temporal são os lucros apurados a partir do exercício do ano que vem. Uhum. A partir de janeiro, fevereiro e tal, e por aí vai. Esses já vão estar sujeitos à tributação. Aí vem a grande pergunta. Tem algo que a gente pode fazer para mitigar ou fugir? Tem. Por enquanto. Por enquanto. Até porque eles não têm muito controle. Assim, ainda eu olhando de fora, né, como leiga, eu não entendo que a Receita e o governo tenham um sistema eficiente a ponto de conseguir fazer toda essa leitura e essa Não, mas apuração. eles estão melhorando. Exemplo que também teve impacto na reforma tributária, a questão do CIB. Depois a gente pode voltar, que é do cadastro imobiliário. É só um exemplo de coisa que a galera sonega muito hoje e vai ser muito difícil, se vocês quiserem. De aluguel, né? De aluguel. Depois a gente volta nisso. Mas, enfim, a partir do ano que vem, então, todo lucro que você for apurando, você vai ter que ou fazer a retenção na fonte, se for mais de 50 mil ali no mês, né? Ou vai chegar a pessoa que recebeu o dividendo no exercício posterior, vai ter que fazer ali na declaração de imposto de renda, vai ter que fazer o ajuste ali para pagar esse negócio. Só fazer um parênteses, Marcelo. Você falou aí dessa tributação da retenção na fonte de 50 mil por mês. As pessoas estão confundindo. Isso está gerando uma dúvida muito grande. Sim. Tá? O que é essa retenção de 50 mil por mês e o que é a tributação que você apura no final do exercício de mais de 600 mil reais ano? Se uma empresa paga para o mesmo sócio dentro do mesmo mês mais de 50 mil reais, então, por exemplo, pagou 51 mil, ela vai ter que reter 10%. Do todo, Do não todo. é só do excedente, Não é do né? excedente, Não. é do todo. Então, se a empresa distribui lucro acima disso, ela retém. Mas imagina a seguinte hipótese. É uma empresa imobiliária que vendeu um imóvel lá por 500 mil reais. Vendeu esse imóvel por 500 mil reais e distribuiu esse valor para o sócio, 500 mil. Nesse momento da distribuição, a empresa vai ter que reter 10%. Reteve ali 50 mil na fonte. Só que imagine que terminou o ano e a única receita daquele sócio foi aquela. Ou seja, ele só recebeu aquele dividendo e mais nada. Vai chegar na declaração do imposto de renda do ano seguinte, ele não vai ter ultrapassado 600 mil, então aquilo ali não seria tributável, ele vai ter o direito de receber a restituição daqueles 50 mil que foram retidos. Mas olha o dano que ele teve, que ele deixou de investir esse valor. Sim. Quando ele vai receber esse imposto de volta? Porque aí entra na fila Exato, da restituição. entra na fila da de R, restituição. né? Ele recebe no exercício, mas entra ali Pois é. na fila, fica um tempão sem disponibilidade. Se isso acontece em janeiro, talvez ele só venha receber em outubro do ano seguinte. Que louco. E aí, terminando a resposta, existem várias ferramentas, Lúcia, como já existem hoje várias ferramentas de planejamento tributário. A holding pode ser que seja uma delas. Outra ferramenta é a utilização, por exemplo, de juros sobre capital próprio, por exemplo, a empresa do lucro real que a gente estava aqui falando. Vai ter muitas hipóteses que sempre vão ser pensadas de acordo com aquele contexto e com aquela estrutura familiar. Né? Tem gente, por exemplo, falando assim, não, vou botar meu filho, etc. Tal. Mas peraí, cara, você vai botar seu filho? Quantos anos tem seu filho? 10 anos. E o outro tem 13. Então tá bom. Como que você vai botar esse menino para dentro? Eu vou transferir no contrato social. Tá, mas uma transferência pressupõe... pressupõe um ato jurídico. Que ato jurídico é esse? Doação. Então tá bom. Fez o valuation da empresa para pagar o ITCMD? Mas as famílias têm feito isso, né, Marcelo? Tem. Até porque esse imposto sobre doação vai aumentar também Inclusive, futuramente, então tá todo mundo aproveitando. A gente brinca lá no escritório que, em relação ao ITCMD, o Espírito Santo está em promoção. Tá mesmo? Até É 2027. isso aí. Porque já foi dito que não vai aumentar, né, a alíquota, né? Mas a base de cálculo tá uma confusão danada aí e tal. Então tem gente falando assim, eu vou botar filho. Não, vou vender. Tá. Esse menino tem renda para comprar de você? Não, vou vender por R$1. Pô, isso é simulação. Aí Isso é depois simulação. você paga 75% de Os caras vão multa e pegar, valor. entendeu? Os caras vão pegar. Sabe que é um ato simulado. E tem algumas coisas que são fáceis de você olhar, né? Uma transferência de Empréstimo. contrato é fácil de olhar. Por quê? Porque em tese você tem que declarar no imposto de renda. Sim. O menino não tem imposto de renda, mas agora ele tem patrimônio, então ele tem que declarar. Aí já chama atenção, entendeu? Sim. Então, o que a gente fala lá tá sendo vendido muito sonho na internet. Se eu abrir aqui agora, a gente falando de holding aqui, provavelmente já vai ser um patrocinado para mim, com alguém dizendo, um monte de holding, que holding resolve, faça isso que resolve. Cara, não é assim. É planejamento. Lá no escritório, a gente nunca conseguiu repetir um planejamento. Por quê? Como? É Porque muito cada família é uma família.
Pergunta aqui, vocês, sei lá, quantos clientes você tem? Todos eles aplicam exatamente o mesmo dinheiro no mesmo lugar, Não, etc. tudo diferente. É diferente, a gente tem que respeitar isso, entendeu? E hoje a internet tá vendendo o oposto. Não, faz holding que holding resolve. Pô, não é A assim. internet vende Não muita é. fórmula, por exemplo, essa questão de botar filho. Pode ser que faça sentido Pode, dentro do contexto familiar, mas imagine que seja Já uma empresa... pensando no sucessório e não pensando no nessa exatamente, simulação. não, exato, não de- nisso. Aham. Mas, por outro lado, imagine que seja uma empresa operacional que tem um monte de empregado, um alto risco, você vai colocar uma criança de 10 10 anos, anos. Exatamente. você Com pode risco acabar... trabalhista, risco de Exatamente. bloqueio, enfim. Exato. E um outro ponto que eu acho que é muito interessante também de trazer para a mesa é o planejamento sucessório, ele não é feito de um dia para o outro. Não mesmo. É uma construção. Quando você vai doar os seus imóveis, quando você vai doar as suas ações, isso é feito a 4 mãos e com calma e com paciência. As coisas estão acontecendo, então vamos doar porque a tributação vai aumentar, porque isso É lá tudo na no susto. frente É pode tudo no dar, susto. que uma vez que você doa, por mais que tenha a reverte. cláusula É. de Mas você tem que pagar depois reversibilidade, de volta. Tributo, é. Você tem que pagar mas antecedente você depois tem na que volta. pagar o imposto de volta. Então, assim, essa conta na ponta do lápis, com essa correria que todo mundo está fazendo, isso pode ser perigosíssimo lá na frente. Sabe o que me também. chama muita atenção? A geração... É Z, né? Essa geração nova de hoje. Ah, eu me confundo, é muita letra. Eles são muito imediatistas, né? É pra ontem, né? A galera que tá fazendo planejamento tributário, sucessório, etc., tá muito imediatista. Eles não pensam no e se. Tem muito impacto. As coisas que a gente mais fala lá tá, entendi, interessante. E se? E se o quê? Não pensei nisso. Então vamos pensar. Então, às vezes é falta de conhecimento também. Não, Marcelo. mas qual o problema? De novo, ver uma informação rápida e falar assim, é isso, sem trabalhar essa informação rápida, Sim. né? Vamos pegar esse exemplo da doação. Pô, um casal de 55 anos de idade, cheio de patrimônio, 2 filhos de 10 anos, de 10 e 12 anos. Não, vamos doar para fugir. Peraí. 10 e 12 anos, você vai mesmo doar? Não, eu vou botar com usufruto. Não, peraí. Você vai mesmo doar? Doar é transferência de patrimônio. Você sabe qual vai ser, desculpa, o caráter desse seu filho? E se seu filho, e Deus o livre, etc., bate na madeira, e se seu filho acabar se tornando um viciado em drogas? Ou se o seu filho se casar e ele vier a falecer rapidamente? E se o seu filho fizer qualquer coisa que você discorda? Gente, não é assim. Por exemplo, é raríssimo a gente lá no escritório pegar um casal, né, nesse contexto rápido aqui que a gente fez, saudável, e falar assim, doa tudo para as crianças. Mas é raríssimo, não faz sentido. É diferente de um casal de 70 anos, 80 anos, que já cansou, que quer botar os filhos para dentro, que quer ir viajar o mundo afora e quer transferir a responsabilidade. numa Quer deixar fase. organizado, outro Exatamente. objetivo. Já tá numa fase de preocupar com a diferente. sucessão mais tranquila, Entendeu? né? É diferente. A gente tem que avaliar o e se. As pessoas não analisam Não avaliam o e se. todos os A gente riscos, brinca né? lá que o trabalho do planejamento sucessório é um trabalho de futurologia. Isso pode acontecer. E se não acontecer? Mas tá ok, se não acontecer, pelo menos você se protegeu. E que tá se preparado puder- para isso. Você levantou um ponto da holding aí, nem essa pergunta, porque eu tenho uma pergunta pro Francisco que vai pegar em cima daquele Tá. gancho dos 50 mil. Mas você falou da holding. Primeiro, a holding não é receita de bolo, não serve para tudo. E, para esse caso, pode ser que você incida uma tributação ainda maior, porque, via de regra, a holding geralmente é lucro presumido, você já tem um fator de presunção. Se você, eu vou distribuir da PJ para holding, da operacional para holding, porque aí não paga, né? Não paga. Não Ok, paga, só mas pra e aí? física. Como que você vai acessar esse dinheiro na física? Para você distribuir para física, você vai pagar? Aí vai pagar. Ou você vai querer colocar tudo de despesa lá e não pode. Isso aí é algo que tem que ter muito Isso é um cuidado, grande né? risco. Porque o que tem sido falado? Monta uma holding, então você tem uma empresa lá que normalmente gera um lucro de 100 mil reais por mês. Vamos botar esse exemplo, um exemplo bom. Se pagar para pessoa física, vai reter ali na fonte 10%, 10 mil mês, e no final do ano você vai pagar aqueles 10%. Se eu coloco uma holding, eu não vou ter retenção de imposto nenhum, porque de PJ para PJ não tem essa tributação. Mas o dinheiro está lá parado na holding. Opa, eu só posso distribuir para o sócio até 50 mil para eu não ter que pagar imposto nenhum. E os outros 50 mil, o que eu faço com aquilo? Eventualmente pode fazer sentido. Imagine que seja uma pessoa que tem um perfil de investir em imóvel. Ele usa aquela holding, aqueles 50 mil, vai acumulando e compra o imóvel lá. Não precisa passar para a pessoa física para comprar o imóvel. Então, ele evita uma tributação. Tá? Então, a depender do perfil, faz sentido. Mas, por exemplo, a pessoa que gosta de ter liquidez. Se eu faço um investimento financeiro pela holding, pela pessoa jurídica, eu tenho uma tributação maior do que na pessoa física. E não consegue pegar ativos isentos, enfim, tem outras questões.
Exatamente. Então, assim, tem que ser pensado. Mas aí o que as pessoas estão falando? Eu vou também usar a holding para pagar algumas despesas. Beleza, eu distribuo 50 mil ali para o sócio, que eu posso, e o restante eu vou pagando despesa. E aí tem que tomar um certo cuidado, porque a Receita Federal ela vai ficar mais atenta a isso. Hoje ela não se preocupa tanto, mas ela vai ficar e já tem precedentes onde ela entende que tem um abuso de forma ali, Claro. que a empresa está sendo utilizada para custear a vida de sócio. Para pagar a escola de filho. Para pagar a escola de filho. Não faz Então, sentido. Exato. Tem algumas despesas que podem eventualmente ser justificadas. O carro, porque o carro é um instrumento de trabalho. Mas qual seguro... carro? Um carro comum para você Uma trabalhar, um Corolla, tá um Uma Lamborghini, um Ferrari. É. Não faz sentido. Exato. Paga um plano de seguro de vida. Ok. Paga um Plano de Despe- saúde, ticket ok. de viagem, Um ticket de tal, alimentação, etc. por exemplo. Alimentação pro diretor. Plano de saúde. Um valor Aí razoável. que vai. Ok, plano Plano de de saúde, acho que é ok. Mas aí tem gente que, por exemplo... Só que, por exemplo, o plano de saúde poder pagar do sócio, isso tem que estar escrito em algum lugar que faz parte da estratégia empresarial, Sim. entendeu? Não é só- simplesmente não. pagar o boleto, De novo, entra a estratégia. É. É isso que as pessoas Agora eu têm queria que fazer entender. uma pergunta para vocês. Então, constituiu essa holding e ela tem um lucro de R$100 mil por mês. Uhum. E aí, o sócio fundador lá, o patriarca, ele recebe os 50 mil e tem 50 mil lá. Ele pode distribuir para os filhos esses outros 50 mil como uma forma aí de Se os filhos forem eficiência sócios, né? tributária. forem sócios, Sócios sim. da holding, exatamente. Mesmo que eles tenham 1%. Eles estão ali Depende, é para... distribuição proporcional, desproporcional. Quer falar? Porque essa é uma pergunta bem comum A também. resposta é, pode. Se ele fizer isso... Se for sócio, né? Se for sócio. se Partindo for do sócio, pressuposto. exatamente. Ele pode, e aí não teria tributação. Mas também existe discussão. O que vai ficar em evidência para a Receita analisar é o abuso de forma. Então, o sócio que tem 1%, mas que recebe 50% dos lucros, a Receita pode entender que aquilo ali é um ato de doação travestido. Isso já aconteceu. Entendi. Hipótese em que o judiciário reconheceu E você que, tá opa, fazendo- isso é tá um fazendo abuso. distribuição não tem desproporcional, né? uma ocasião Então, negocial ali. Não tem uma O coerência. problema não é a distribuição desproporcional. O problema é quais são as bases dessa desproporcionalidade. Primeiro, tá previsto no contrato social? Tá, show de bola. A métrica tá previsto ou no contrato social, no acordo de sócio. O que é métrica? É o motivo pelo qual alguém vai receber desproporcional. Não pode, na minha opinião, deveria, né? Mas a Receita não entende porque eu quero, tá? Então você tem que botar essa justificativa. Terceiro, existe uma ata de distribuição em que todos os sócios reconhecem aquela desproporcionalidade. Então, primeiro você tem uma questão de forma. Segundo, a gente vem agora para a realidade. Não adianta parecer real, ele tem que ser real. Que aí entra a questão do abuso de forma. Eu posso ter esses 3 documentos lindos, né? E colocar que o meu filho de 12 anos está recebendo desproporcional porque está escrito no acordo de sócio que é pela performance. Peraí, Ele não trabalha? de 12 anos, performance? A nota da escola. Entendeu? Entendeu? Isso é abuso de forma. Isso entra na questão da simulação. Agora, não. É porque o meu filho, de 25 anos, além de tudo, é o diretor comercial e existe no acordo de sócios que ele vai ser remunerado com bônus pelos novos clientes que ele... Opa! Aí Faz você tem um sentido. lastro para essa operação. Faz sentido. né? Eles gostam de chamar isso de propósito negocial. Tudo da Receita é propósito negocial. É isso, eu acho que não tem, vocês estão falando aqui, não tem receita de bolo, mas assim, existem também algumas alternativas. Eu acho que o que a gente está tentando Existe, trazer aqui exato. é isso, é não pensar que vai ser tributado a todo custo. Então, procurar um bom advogado, Um como contador escritório também. que saiba, né, que tenha base Especializado. especializado, exatamente, Isso. para poder criar alternativas Isso, para que Exato, você que consiga passar o cenário para a pessoa tomar a decisão no caso Exatamente. dela. Assumindo ou não o risco, porque Assumindo. você dá Claro, todas as opções e o cliente tem o... Isso é uma coisa que a gente fala muito lá. É. Nós não somos o tomador de decisão. É o Nós estamos cliente. aqui para te dar caminhos e dados. Quem escolhe é você, quem assume o risco é você. É. Porque às vezes a falta de conhecimento faz com que a pessoa Toma decisão. faça o que passou ali na internet Total. para ela e ela. Só que É muito existem outros caminhos. Claro Exato. que precisa ser algo que tenha coerência, mas que também, né, É isso. tem estratégia. Até porque holding virou uma commodity. Sim, todo mundo... E assim, gente, só esclarecer, o que é holding, tá? Holding é nada mais do que um KNAI. É uma atividade. Participação em outras empresas. Gestão de ativo de participação. Imobiliária. Holding nada mais é do conceito do to hold, que é segurar. Só isso.
ela continua sendo limitada, ou SA, ela continua sendo real ou presumido, não pode ser simples. É uma empresa, né? Não muda nada, é só o nome que a gente deu para uma atividade que ao invés de estar comercializando Operacional. algo ou prestando um serviço, ela está com uma atividade, um objetivo muito mais relacionado a uma Deter participação, deter patrimônio, seja ele um patrimônio imobiliário, seja outro, entendeu? Isso, eu queria Perfeito. pegar esse gancho para você explicar exatamente isso, Marcelo. Qual que é a diferença da holding operacional para a holding patrimonial? Aonde se encaixaria ali para o nosso cliente, o nosso investidor? A holding operacional, para mim, ela nem seria uma holding. É. Porque se ela está operando uma atividade econômica real, compra e venda, enfim, prestando serviço, etc., para mim ela é uma atividade comum. Eu gosto muito mais de diferenciar entre a holding de participação e a holding na parte patrimonial imobiliária, que chama, porque tem muita gente que chama patrimonial, né? A de participação é aquela voltada a segurar a participação em empresas, tá? Empresas operacionais. Empresas operacionais. Então, você tem lá a Machado Participações e Francisco tem um pedaço de uma locadora de carro, um pedaço da Claides, um pedaço da Apex, um pedaço disso, daquilo. Então, aquela empresa dele serve para ser a gestão e a governança de todas aquelas participações que o Francisco tem. Do lado de cá, você tem uma holding imobiliária ou patrimonial que está muito vinculado ao patrimônio imobiliário que você tem, seja para compra e venda para aluguel, porque você tem uma redução da carga tributária. Lá no escritório, a gente não gosta de fazer a holding mista, que é participação societária e imóvel. Por quê? Porque participação societária pressupõe risco Uhum. trabalhista, Aí pode ter a financeiro, operacional, Sim. de fornecedor e etc. A gente gosta de uma holding aqui, outra holding cá. Pra blindar, Lógico né? que você tem que avaliar se faz sentido. Que é um custo, depende O cara do que tem você uma tem. participação e tem 2 um imóveis. imóvel, Aí você fala assim, mas peraí, será que precisa inclusive a holding? Que aí é contador para as duas empresas, Exato, para as duas exato. empresas. Então você tem a gente gosta muito de fazer essa divisão, né? E aí, óbvio, vai depender de quantos núcleos familiares componham aquele negócio, você coloca uma holding no meio, que a gente vai chamar de holding mãe, para ali você fazer a gestão e a governança da família, Perfeito. tá? É, Aí o negócio vai escalando. e essa holding mãe que vai ficar no meio, por exemplo, tem uma holding de Pensa uma participações e uma holding Isso. imobiliária, uma do lado da outra. Muitas vezes o dinheiro chega pela holding de participações e eventualmente você quer investir num imóvel, quer jogar para o outro lado. Aí você tem que criar uma camada a mais agora de empresa. Por quê? Se você joga o lucro da empresa de participações para pessoa física, você vai ser tributado na hora de você jogar o dinheiro aqui, antes de você jogar o dinheiro na imobiliária. Então, você vai ter que criar uma outra holding que vai segurar a participação das duas holdings para esse dinheiro transitar Aí ou você sem ser integraliza, tributado. ou você faz mútuo, a FAC, para depois transferir para outra. exato. Aí também, exato. 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 Voltando naquela questão que a gente está falando dos 50 mil mês, que aí tem essa retenção se for mais 10%. E aí, quando a gente fala disso, mas eu tenho aluguel, eu tenho distribuição de SPS, eu tenho investimentos que não são isentos. Como que funciona esse cálculo? Não muito simples, muito complexo, inclusive. Boa pergunta, Ana. Porque é importante deixar claro, essa tributação dos 600 mil não é tributação dos dividendos, que era algo que estava sendo discutido lá atrás. E quando falava em tributação dos dividendos, tinha uma resistência muito grande. Então, agora virou tributação de alta renda. E aí, tá juntando tudo. Narrativas. Junta tudo. Você vem criar... Isso não é diga aí, não. Você vai lá fazendo diga aí seus problemas. O libertário assumiu aqui um pouquinho. Felipe até riu ali. Vai fazer polêmica lá no diga aí. Mas aí, Ana, aí você coloca tudo no mesmo pote. Então, vamos lá. Eu distribuí dividendos aqui, eu estou mirando para distribuir abaixo dos 600 mil, distribuí 595 mil de dividendos. Opa, estou livre, não vou pagar dividendos. Espera lá. Deixa eu ver as outras coisas que você recebe. Eu tenho aí um aluguel que me rende 2 mil mês, que está dentro da faixa de isenção, inclusive. Mas eu vou pegar esses 2 mil mês, vai dar 24 mil ano, pego 595, junto tudo dentro do mesmo pote e isso vai ser objeto de tributação. Então, vai acumular um monte de coisa. Por exemplo, prolabore de sócio também entra nesse bolo. São todas as rendas compostas. Exato, com algumas exceções que a própria lei traz. Então, por exemplo... Mas chega aí, nesse caso, desculpa te cortar, chega a 1.200.000, não é isso? No ano, somando todas essas rendas, pode-se chegar até 1.200.000, correto? Não, assim, somando todas essas rendas,
Se eu chegar a 600 mil, eu já vou ser tributado. Só que eu não vou ser tributado em 10%, porque, lembra, entre Entendi. 600 e 1 milhão e 200 é Igual progressivo. imposto de renda hoje. As pessoas acham que paga 27,5. Não É. paga, tá? Porque você É. joga dentro da faixa, dá uns 23, 24, dependendo. Mas se somado der mais de 1 milhão e 200, aí é 10% na cabeça. Mas aí um ponto importante é que tem algumas exceções. Algumas rendas que não entram nessa composição de base de cálculo. Então, alguns produtos financeiros, como LCI, LCA, CRI, CRA, CDC. poupança, apesar de não ser uma boa aplicação. né? Obrigada Tá fora. pelo parênteses. Poupança não é uma opção de investimento, só pra gente Tinha que deixar... tributar só para Tinha que ninguém tributar o botar dobro, dinheiro. pra investimento. ninguém colocar. Considerar a inflação dá É, não é- negativo, então é é negativo, desinvestimento. Então, ganho de capital, exceto ganho de capital de venda na bolsa. Esse de venda na bolsa entra dentro desse pacote. Seria ganho de capital de venda de De imóvel, venda de imóvel, por exemplo. Porque ele já exemplo. pagou naquela operação. Exato. entendeu? Não entra também doação, não é isso? Doação não entra. Alguns fundos de investimento não entram. 200 FIIs. Fundo imobiliário não entra. Então, Pois FII é. continua respirando. Enfim, tem algumas seja, meu irmão, você exceções. tem que olhar Debênture só. incentivada de infraestrutura não entra. Então, o banker tem que começar a olhar para isso para recomendar E aí os me explica investimentos. uma coisa. Perfeito, eu vi que tudo entrou ali, eu tive 1 milhão e 200, 1 milhão e 250 de renda. Então, vai tributar 10%. Mas aí, desse recurso que eu pagaria 120 mil, por exemplo, 125 mil de imposto, né, nos 10%, Tá. eu já tive retenção ali no meu CDB, no meu fundo multimercado, no meu aluguel, e eu já paguei 50 mil reais. Aí, esses 120, eu diminuo esses 50 para chegar na alíquota final? Exato. Você vai abater o imposto que você que Tá já na pagou. declaração Já pagou. anual. Perfeito. Francisco, agora, pegando esse gancho aí nessa sua fala, nós, aqui na Apex, o nosso carro-chefe são os investimentos imobiliários, que o investidor participa através de sociedade de propósito específico, que são as SPS. E é a pergunta de milhões aqui na Apex. E aí, como é que nós vamos resolver isso? E eu jogo essa bola para você. Pois é. Obrigada de nada. Né? Pois é. As SPEs. A SPE, ela nada mais é do que uma sociedade limitada, com a diferença que ela foi criada com um objetivo específico, mas ela é uma empresa como qualquer outra. Não muda nada. A estrutura do contrato social dela é idêntico. O benefício Então- que na física e na jurídica não havia tributação. Então, era algo interessante, né, para o investidor. Pois é, agora, para o investidor pessoa física, que está nessa SPE, quando a SPE distribuir o lucro, aquilo ali entra dentro daquela base que pode ser tributado. Mas ele não era tributado antes, não é porque era SPE, tá? É porque não era tributado antes. Sim, É. sim. É, porque era a distribuição que não era Porque tributada. Que havia A mesma dividendo. coisa das Ele SCPs. era tributado, sim, na fonte, Sim, mas na hora da distribuição não tinha mesmo dividendo. raciocínio. É. Ou seja, igualzinho que você Igual. falou mais cedo. A mesma né? coisa das SCPs também. É. Mesma coisa, exatamente. mesma coisa. Porque geralmente a SCP é a ostensora das SPS, né? Isso, Então, isso. E assim, algumas estratégias podem ser analisadas dentro disso. Beleza, eu tenho uma parte ali que foi um investimento que eu fiz ali, compus um capital social alto. Então, eventualmente, eu posso distribuir ali um lucro e um outro caixa ali num valor equivalente ao capital social, em vez de eu, apesar daquilo eventualmente poder ser um lucro contábil, eu posso fazer uma redução de capital ou liquidar a SPE, porque ela já atingiu Até porque ela tem um propósito específico. o objetivo dela e devolver esse dinheiro para o sócio. Isso aí não seria objeto de tributação, porque isso não é rendimento. Isso. entendi. Então, no caso, ao invés de fazer essa distribuição, porque a gente faz distribuição por tranches, vamos dizer assim, talvez seria o ideal reter essa distribuição e finalizou o projeto, porque depois que acaba o projeto, você realmente acaba com essa SPE, tá? Tá, mas tem limite, Ana. Não dá para fazer Entendi. assim, porque eu consigo, por exemplo, pegar de volta o capital social que eu ajudei a integralizei. compor. Mas o Mas que o que for foi acima excedente- Você disso, teria ganho de capital porque isso é eu teria apuração de ganho haveres. de capital. Via Exato. liquidação. Mas aí o ganho de capital eu tenho que recolher o IR sobre o ganho de capital, Aí- mas não mas é entra na base da renda, Não correto? entraria, mas, é mais aí é caro. maior, É 15%. 15%, É. a depender do valor, né? Mínimo você tem que- 15%. Lógico, No tem mínimo que avaliar ali, de novo, entra estratégia, entendeu? Ah. Porque aqui, lógico, 15%, só que você tem que ver qual foi o tanto que foi distribuído se fosse pela SPE direto, entendeu? Mas aí entra, por exemplo, um perfil de investidor como o de vocês,
via de regra, faz total sentido esse cara ter uma holding de participação. Sim. Sim. Porque esse cara, ele pega o dinheiro que ele recebeu dessa SPE aqui e joga depois para Joga outra na outra. SPE, depois para que vai ter com vocês. outro Essa é a empreendimento. orientação que a gente Então, tem dado. isso, para esse tipo de investidor, faz assim, 90% das vezes faz total sentido ele ter uma holding de participações, tá? Ah, mas é investimento imobiliário. Mas não é imobiliária. A renda dele não é Não é imobiliária. imobiliário, sim. A renda dele é de participação Nem aluguel, societária. nem compra e É venda. porque o ativo que ele comprou investe em imóveis, entendeu? É diferente. Bacana. Vai Mas aí aumentar faz muito sentido. o número de empresas, de novo. pessoas Com jurídicas. certeza, aí. com certeza. aumentar Com muito. certeza, com certeza. E aí esse sócio dessa empresa, né, dessa holding que vai colocar essa participação da SPE, por exemplo, Sim. ele tem que entender também como é que ele vai fazer depois a distribuição para a pessoa física. Porque Exato. talvez não faça sentido ele montar essa empresa, pagar, ter os custos para depois, quando ele for distribuir para ele mesmo, ele vai ter que pagar Exatamente. em Exato. cima Mas aí da... você pega uma pessoa que tem esse perfil, imagina que o investidor Francisco tem investimento em 5 SPEs aqui de vocês, tá? Quando você pega e monta uma holding, além desse aspecto que a gente está falando aqui do tributário, você tem um aspecto sucessório muito bacana. Por quê? Se ele é substituído pela holding dele, passa a ter a relação com vocês aqui somente a holding dele. Agora pensa no filho de Francisco. Ele não precisa se preocupar na gestão daquelas 5 SPEs. Ele precisa se Ele tem uma preocupar holding. na holding. Eu estou falando isso em termos sucessórios, na ausência de Francisco, entendeu? Sim. Fica muito mais fácil a governança, não a governança da empresa, mas a governança patrimonial patrimônio. de Francisco, Sim. entendeu? Quando eu falo de governança, eu estou falando tanto da parte de gestão e de alinhamento com a família de como conduzir aquilo, entendeu? E aí ele pode usar essa holding mesmo para ter toda essa concentração, e não Sim. só para esse fim Pode, específico. pode. Tá, e hoje o investidor que já tem essa SPE e ele está na física e ele quer transferir essa participação para a pessoa jurídica. Uhum. Isso é ok? Sim. Isso é algo que vocês orientam? Seria a melhor opção? E é o quê? Como é que ele faz essa transferência? Explica um pouquinho para gente. Muito simples. Integralização. Ele cria uma pessoa jurídica dele e integraliza essas cotas dentro dessa pessoa jurídica. E aí substitui o sócio. Né? Quem passa a ser sócio dessa SPE é a holding. Isso não tem tributação nenhuma, esse movimento. Só tem que olhar... Por enquanto, se porque tem- depois vai ter ganho de capital, vai ter que ser a valor por enquanto não tem. Deus. Mas só tem que olhar se o contrato social, acordo de sócio permitem da SPE, permitem essa mudança de sócio. Se permitir, ok, tranquilo, ele vai criar essa nova empresa, vai integralizar, não vai ter tributação nenhuma. Uma alternativa bacana. É uma E aí- alternativa que pode funcionar. Dentro disso, ok, ele criou essa SPE com essa finalidade, mas aí, para facilitar a questão sucessória, ele já quer incluir os filhos, né? Para facilitar. Então, vamos colocar que ele vai doar 1% dessa empresa, recolher o ITCMD, porque doou Ou 1%. não, a depender do valor da empresa e do percentual que É ele esteja verdade, por causa doando, do tem a faixa de limite, né? isenção. Mas É. é muito baixo. É muito No baixo. Espírito Santo é coisa de 17 mil reais. É muito pouquinho. Então, mas vamos dizer que ele doou essa cota. E aí, ele foi integralizando esse capital. Como que funciona Ele essa quem? Peraí, quem foi integralizado? O pai. Vai sendo patriarca. diluído, o outro vai sendo Aí diluído. ele vai diluindo os Vai. filhos. Então, Exatamente. depois lá na frente, querendo ou não, também tem que pensar nesse equilíbrio Exato. para ter uma eficiência Pode, só que ele pode sucessória, fazer, né? por exemplo, uma estratégia diferente, né? Ele pode, por exemplo, aproveitar que o Espírito Santo está em promoção, verdade. ele pode doar o dinheiro Certo. pro filho. E o Porque filho e integraliza. o filho integraliza. Por que doar o dinheiro pro 4%. filho? Porque é 4% sobre o dinheiro, não tem discussão. Quanto que vale 100 mil? Bicho, 100 mil. 100 mil é 100 mil. Acabou. Agora, quanto que vale 100 mil cotas? Você pode vir pelo capital social, que tá errado, ponto é ninguém vai muito bom, conseguir. Marcelo. Você pode ir pelo patrimônio líquido, você pode ir Valor dentro de do patrimônio mercado. líquido com ou sem intangível, você pode ir com valor de mercado e você ainda pode botar o goodwill, que já estão cobrando com o goodwill, que é a rentabilidade futura. E aí? E aí? Qual dessas vai ser? E aí o pau tá quebrando em relação disso, porque a reforma tributária também tá trazendo essa mudança. Uma hora entra, uma hora sai, uma hora entra, uma hora sai, nas brigas de grupos de pressão lá do Congresso. Mas uma das coisas que eles estão tentando colocar para passar, isso ainda não está 100%, é rentabilidade futura, na base de cálculo. Gente, eu vou chorar ali 5 minutos. eu Olha já que volto. loucura. Não, essa É é muito loucura. complexo. Essa é loucura. Mas isso tá... A tendência, eu acho que isso seja barrado. Barrado. Mas isso é tão loucura, sabe por quê? Porque eu estou pressupondo que uma empresa vai dar certo. Vai dar certo. É. Eu estou Sendo que a pressupondo. maioria das eu não empresas, estou analisando a elas realidade. acabam no curto País período. não estou- como o Brasil, você Exatamente. pressupor que uma empresa vai dar Exatamente. certo. E o fato gerador, ele é o quê, né? Tecnicamente olhando, é o que tá aqui hoje. É o quanto que vale hoje. E via de regra, na minha opinião, o que vale, para mim o que faz sentido é o patrimônio líquido, tá?
Por que que o que Porque faz sentido o patrimônio dívida, líquido? hein? Porque valor de mercado, ele tem que avaliar, inclusive, o quanto alguém está disposto a pagar. Não é porque alguém está disposto a pagar que aquilo necessariamente vale. Sei lá, quanto vale para você essa caneca do Investor? Se a gente vai analisar o quê? Custo? A gente vai analisar a rentabilidade futura dela? O a gente vai analisar emocional? O emocional dela, né? É diferente de... aquela intangível, né? É a diferença de preço e valor, Sim. ok? É muito injusto, na minha opinião, e aqui é só o advogado, não vou entrar no libertário aqui não. Não vai entrar Você- no Diga Aí, não, que é outro eu ia podcast. falar, eu ia falar que é tá? outra coisa, mas não posso como advogado falar não. Respira. É injusto você pegar e falar assim, vale talvez porque alguém disse um valuation, rentabilidade. Pô, isso é loucura, entendeu? É patrimônio líquido, acabou. Perfeito. Entendeu? Voltando aqui, nessa parte dessa tranquilidade que a gente está tendo agora, a gente tem vários clientes que têm offshore. Eles têm uma empresa offshore lá em Bahamas, algum BVI. paraíso fiscal, enfim. E como que fica essa questão? Porque a partir do momento que você volta com o dinheiro para cá ou distribui para o sócio lá, você tem um ganho de capital em cima do dólar. Explica um pouquinho como que vai ficar essa transação em cima dessas empresas offshore e esse ganho de... a gente tem clientes que, além de offshore, em paraíso fiscal, tem uma LLC para poder fazer empreendimento imobiliário e lá ele vende, tem um ganho. Como que vai ficar isso? Tá. Isso não mudou, porque isso já é tributado. O resultado que ele recebe lá já é tributado aqui no Brasil. Então assim, essa lei, ela Não tá impactando isso. Não está Mas impactando. quando a gente fala de planejamento tributário envolvendo a questão internacional, a gente tem que avaliar trocentas questões, né? Por exemplo, é país de tributação favorecida, sim ou não? Tipo BVI, Fiscal. né? Aí eu já tenho que avaliar aquela legislação em relação ao país de tributação favorecida. Qual é a atividade que está lá? E qual é o lá? Ainda que não seja, por exemplo, o Brasil tem acordo tributário com Portugal, mas tem com os Estados Unidos? Tem com, sei lá, Luxemburgo? Que Tem com o Uruguai? Às vezes é um cara que está com essa estratégia e faz saída fiscal. Se ele faz saída fiscal, já muda. Então, de novo, Inclusive, tem muitas... Disserte Rapaz, mais sobre o isso. que estão fazendo muito é Paraguai. Então não estou Uruguai sugerindo. também tão Não fazendo estou sugerindo. demais. Paraguai e Sim. Uruguai estão Paraguai e fazendo Uruguai. muito, né? Saiu Porque lá até tem a várias notícia isenções. recente lá da Vivelis, do Nubank, que Mudou para o Uruguai o domicílio fiscal dele, vendeu uma quantidade enorme de ações no Nubank, que aqui no Brasil ele seria tributado Lá não em foi. 500 milhões, alguma coisa assim. Lá ele não foi tributado em nada. Então, assim, para fechar esse ponto aqui, você tem que avaliar o seu caso. E aí, eu volto naquela questão. Qualquer pessoa que está ouvindo a gente e tem um problema de coração e precisa passar por uma cirurgia, tenho certeza que ele não vai querer ser operado pelo clínico geral. Tenho certeza que ele não vai querer ser operado pelo cirurgião cardíaco. Não, isso aí nem se fala. Pior ainda, né? Pelo ortopedista. Ele não vai querer ser operado também pelo cardiologista. Ele vai querer ser operado pelo especialista naquela negócio daquele coração dele. Exatamente. Ponto. Por que no direito com o seu patrimônio você vai fazer diferente? Exato. Né? Então, por exemplo, quem eu indico exemplo nessa situação internacional? O parceiro aqui da Apex, o BVA, o Barreto Veiga Advogados. Os caras sabem tudo. Então, todo cliente nosso que chega querendo fazer uma estratégia dessa, eu já ligo pro Felipe, já ligo pro Rafa, bicho, olha só, vamos reunir aqui, porque isso aqui é muito específico. E é muito sério. E as pessoas precisam entender isso, entendeu? Você tá falando de uma saída fiscal, você tá falando de mandar dinheiro lá para fora, depois trazer dinheiro para cá. Exato. Você tem que estar muito bem amparado E nisso, outras né? pessoas esquecem que se você vai se tornar residente fiscal de outro lugar, de fato, você tem que estar naquele outro lugar. Você não pode Você simplesmente tem- passar você o ano tem- todo aqui no Brasil e falar que Você você é tem que residente estar. fiscal Tem que de lá. avaliar Por isso exemplo, tudo. lá no Uruguai, você tem que ficar 60 dias lá. É a regra Direto, de lá. né? Exato. Então, cada país tem uma regra para definir fa- o que é residente. É fácil falar, ó, tô mudando pro Paraguai e mudou ali um negócio e você não pensa toda estratégia em cima disso, né? Então isso é muito ruim que, de novo, a gente volta naquela questão dos Mas- mediatismos e por aí vai, né? Mas Então, até mesmo a criação de offshore, mesmo sendo residente no Brasil, você tem que Sim. ter mais cuidados. Porque Sim. se você joga dinheiro para lá, mas depois você distribui para física, Você tem. você vai ser tributado no Brasil. esses dias Então- uma pessoa me perguntou, né? Ele tava com... E outra coisa que é importante a gente entender do cliente. Qual é o seu medo? Precisa E a entender. motivação também. Tem gente que fala comigo que eu quero ir embora. Ah, eu quero ir embora. Pô, legal. Ah, eu tenho medo do real. Peraí, então basta você dolarizar o seu investimento, por exemplo. Não, eu tenho medo do... Isso eu tenho ouvido muito, tá? Eu tenho medo do Brasil virar uma Venezuela. Eu tenho ouvido muito. Ah, toda hora. Aí eles chegam e me perguntam assim, se eu montar uma hold, eu tô protegido? Eu falei, óbvio que não. Faz a menor diferença. E o seu medo, partindo do pressuposto, a situação hipotética é, viramos uma Venezuela,
Faz diferença nenhuma. Se o imóvel tá na física, tá na jurídica, os caras vão tomar tudo. Ponto. Ah, então faz sentido eu montar uma offshore e o patrimônio aqui? Eu falo, claro que não. Se virar uma Venezuela, os caras vão tomar todos os meios de poder, vai tomar absolutamente tudo. Se você tem medo do Brasil virar uma Venezuela, não é dolarizar o seu dinheiro aqui. Ah, meu dinheiro tá na, sei lá, não sei se pode falar, tá no BTG Internacional, mas tá vinculado ao CPF. Eu falei, cara, não vai resolver. Aí vá embora. Se o seu medo é esse, disso aqui virar uma Venezuela, o jeito de você proteger é mandar o seu dinheiro para fora. É diferente de dolarizar, é diferente de montar uma hold. Então, de novo, não tô sugerindo nada disso para ninguém, tá? Só tô falando uma coisa que vem muito na gente, né? Então, de novo, temos que entender tudo. A gente gasta mais tempo lá no escritório entendendo os objetivos, entendendo os anseios e as subjetividades do que entregando solução. E aí, a solução depois a gente maquina e entrega. A pergunta, Marcelo, é para você e muito em cima disso. Na verdade, para vocês dois, né? É um movimento muito grande de mercado que está acontecendo. O que vocês têm visto de mais correto que as empresas têm feito e onde elas estão mais errando? Eu sei que não é receita de bolo, nós estamos conversando aqui há 40 minutos, a todo tempo dizendo isso. É específico, precisa procurar um especialista, isso é o mais importante. Mas tem algum movimento que é mais comum que vocês têm visto, que as pessoas acham que é o melhor a ser feito e acabam errando, ou que elas estão sendo conduzidas para a melhor estratégia? Bom, vamos lá. Hoje, vamos falar especificamente dessa lei nova, Lei 15.270, que criou essa tributação. O que as pessoas estão fazendo hoje na correria, aprovando distribuição de lucro? Beleza, tá ok, tem que fazer isso mesmo, que é o imediato. Ou estão distribuindo lucro efetivamente. Tem caixa, então, muita empresa está realmente distribuindo caixa. Até a gente vê notícias aí na Bolsa, Itaú, Ambev. Distribuições recorde. Então, vão distribuir. Com esse movimento muito forte, né? Exato, vão distribuir caixa mesmo, mas você pode simplesmente aprovar essa distribuição para distribuir até 2028. Deixa eu pegar um gancho nisso. Pode do falar. Aprovar a distribuição. Porque a gente ainda não tem um ano calendário fechado. Se o projeto que eu vou distribuir 1 milhão, mas no final eu vi que não era 1 milhão, é 1.200.000 ou é 800 mil. E agora? Então, aí é o risco. Então, o coração até... Aí é o risco. Por quê? A lei, ela é uma lei muito simples, tá? Muito seca. Ela não detalha muitas coisas, ela não te diz como fazer, né? Ela é muito simples. Então, ela simplesmente permite que o lucro apurado esse ano seja distribuído. Só que, para eu apurar um lucro, eu tenho que apurar sempre um passado. Não posso apurar um lucro que vai fechar em dezembro. Então, ou seja, pressupõe... Vai ter uma margem de erro. Na minha interpretação, que a gente tem que fazer pelo menos um corte do que passou. Eu consigo até novembro, até outubro. Então, nossa sugestão é sendo mais cauteloso... Ser mais conservador. Vamos ser conservador, vamos fechar ali o que foi apurado até aquela data. E se aquilo ali foi apurado com base em dados contábeis e de boa-fé, aquilo ali tem fundamento para ser aceito, ainda que o lucro venha a cair depois. Não sei quando é que vai ao ar aqui, provavelmente semana que vem, mas... tá tendo um debate hoje no Congresso de ampliar o prazo até abril, tá? Aí, eu ouvi falar isso. Eu faria as duas coisas. Faço agora, apurou mais um pouquinho, vai depois. Aí, eu não confio no... porque não dá para retificar, né? Se não for até abril, você não vai poder retificar. Exato, esse é o ponto. A lei não dá margem para retificar, pelo contrário, ela diz que a distribuição ela tem que ser pode ser feita até 2028, mas tem que ser de acordo com aquela ata que foi aprovada. E aí vou entrar num outro ponto também, a questão do registro da ata. A lei não fala em momento nenhum que essa ata precisa ser registrada na junta comercial. Ela não fala. Ela fala que eu preciso fazer a ata. Mas, por cautela, para dar publicidade ao ato, tornar isso oponível a uma Receita Federal, registrar a data que o ato foi praticado, para depois não dizerem que aquilo ali foi feito depois com a data anterior. Se precaver de todas as Então, formas. assim, é o excesso da cautela. E pelo menos fazer, se não vai registrar, mas pelo menos que faça um ato de cartório com firma reconhecida, com a data. Exatamente. Com a assinatura de todo sócio. Exato. Então, assim, no Brasil é aquele velho ditado, até o passado é incerto. Pode chegar daqui a 4 anos, a Receita vem e fala, olha, aquilo que você fez lá atrás, 3 dias depois que a lei foi editada, você interpretou errado. Tá tudo errado, vou te tributar. Isso pode acontecer. Então,
isso vai acontecer, na verdade, com alguns É. casos, mas tô com Agora- mais cautela. Você perguntou muito dos erros, né? O que eu acho que a grande maioria das empresas, e óbvio não estou generalizando, mas estou botando boa parte aqui erra, é o seguinte: a falta de alinhamento financeiro e contábil. Para mim esse é o primeiro, tá? Perfeito. Quantas empresas a gente vê e vê que o lucro financeiro, caixa não bate com o contábil. Pô, tem alguma coisa ali estranha, né? E até mesmo a organização financeira e contábil. Gente, assim, a base de qualquer segurança tributária é a escrituração contábil. É a base. E eu- É a base. E eu vou complementar. Se não basta você pegar um modelo de ata e fazer a ata. Não, Isso não. é fundamental fundamental. que na contabilidade o registro contábil esteja redondo. Exatamente. Que aquilo ali que estava ali no lucros acumulados tem que sair daquela conta contábil e entrar dentro do passivo não circulante que vai pagar até 2028. Pois Tem é. que mudar. É cada detalhe. E outra, lá no ano que vem, eu vou ter o lucro que foi Novo aprovado, e o velho. velho, E o novo. e o lucro novo. Eu vou ter que dizer exatamente Qual que é aquele qual lucro que eu tô distribuindo. distribuindo. Exatamente. Não tem E aí, pra para onde mim, o correr. segundo erro aí é jurídico, que é a falta de bons documentos contratuais. Em especial, a acordo de sócio contrato social, que também será uma excelente base. É raríssimo quando uma empresa de um novo cliente chega pra gente e a gente fala assim, cara, que contrato social bom. Bem feito. É Geralmente copia e cola, né? raríssimo, é modelo junto. É modelo junto. Que a maioria entendeu? é feita pela contabilidade E aí- que vai lá e faz o exatamente. modelo E aí vem o juntas problema. para abrir empresa. Modelo junto é modelo junto. Não tá adequado a você. Aí eu precisava abrir urgentemente. Cara, abre modelo junto. Várias vezes a gente fala, ó, tá com pressa. Abre modelo junto. Pra Porque eu sei- Pegar o Porque CNPJ. Porque eu sei que não vai cair em exigência. Depois faz a Feito alteração disso, contratual. empresa aberta. agora- Vamos gastar tempo aqui agora. Trabalhar o contrato. Vamos debater, né? Principalmente se tiver sócio. Cara, se você tiver sócio, não ter um acordo de sócio, um contrato social bem redigido, é simplesmente impensável, né? Sim. A gente pega o nosso acordo de sócio, que é escritório de advocacia. Que você poderia pensar, mas escritório de advocacia é empresarialmente mais simples, né? A quantidade de página que a gente tem, porque lá a gente prevê sucessão. Perfeito. Lá Forma de a gente vê remuneração. forma que é de remuneração. desproporcional. Essa desproporcionalidade está baseada em métricas de performance e métricas patrimoniais. Então, se você é sócio capital, você tem isso. Se você é sócio de serviço, você tem isso. Se você é advogado A, B, C, 1, 2, 3, tá lá, tem isso. É assim, entendeu? Quem capta, ganha mais. Isso tudo tá escrito. Tá escrito. Pra Tem até não ter gráfico margem lá. do Tem eu até disse, gráfico me lá. disse. E você sabe quem é que assina o nosso acordo de sócios? As esposas. Sério? Sério. Que bacana. Porque ali tem direitos referentes ao patrimônio que vai incidir nelas, Sim. né? Qual é o Que não tem a direito? comunicação ali, né? É porque é o seguinte, as pessoas confundem separação com morte, Falecimento. tá? Sim. Regime de casamento é para casamento e separação. Sim. Morte é morte. Sou casado e separação total. Minha mulher não ganha nada. Pelo contrário, ela é herdeira. Ela não é meia. Ponto. Ela não é meia, mas ela é herdeira. Sendo herdeira, se você é detentor de uma participação societária, ela vai herdar. Agora, vamos pegar o exemplo de Letícia, minha esposa, né? Que é formada em direito, mas não tem OAB. Mas vamos supor que ela fosse, né? Ela estaria apta, legalmente, A entrar no... a entrar na sociedade. Faz algum sentido? Aí isso no acordo de sócios, isso é vetado. Tá lá dizendo que ela não entra. Uhum. Mas ela tem um direito patrimonial. Qual? Tá lá escrito. Que vai ser pago como? Assim. Perfeito. E quem assinou? Ela não pode reclamar. Não, isso mitiga muito. Isso é um ato de governança fantástico. Isso Com mitiga certeza. muita confusão ou algo lá na frente. Está aqui, a gente leu, escrevemos Todo mundo juntos assinou. e assinamos. E então. E as pessoas acham que acordo de sócios é instrumento para quando der briga. É para não É ter isso. briga. Sabe por Exato. quê? É isso aí. Se eu brigar com a Ana, que é minha sócia, o que que acontece? Tá aí o contrato. É. Bicho, tá isso aqui. Tô Rapaz, errado. eu não vou brigar, não. É, porque você vai estar errado provavelmente. Ainda mais que a gente conta é braba. sócio. É. A conta é braba. É para isso. É para ter clareza do que acontece se algo acontecer. E é melhor fazer enquanto tá tudo bem. Porque Óbvio. depois que você Bem- faz... não, óbvio, só dá pra óbvio. fazer enquanto tá tudo bem. Óbvio. Fazer Exato. acordo de sócio quando não tá, alguém vai querer puxar para ele. Gente, essa conversa podia durar umas 10 horas, mas a gente vai ter que ir para a última pergunta aqui. E eu acho que isso aqui rende vários episódios, inclusive. Eu queria pedir algo bem objetivo. Se vocês pudessem fazer um checklist do que o empresário, o investidor, ele precisa hoje olhar com cuidado, que são itens indispensáveis para levar nessa conta aí, que é olhar distribuição, olhar patrimônio, olhar as outras rendas. Qual seria esse checklist? Ele tem 20 dias para fazer. É. Ele Vamos- tem exatamente... Vamos lá, tem vários checklists aqui. Primeiro, imediato, que é essa questão de fazer a ata. Tem que ver se o contrato social
permite a distribuição intermediária dos lucros, para ver se eu consigo capturar o lucro desse ano só dos anos anteriores. Se permite distribuição desproporcional. Se não prevê, dá para mudar o contrato social e passar a prever. É Dá rápido, tempo, tá? é rápido. Dá para mudar rápido. Então, fazer o trabalho contábil de efetivamente apurar esse lucro, fazer a ata e aprovar a ata e registrar. Esse é o imediato. Aí, beleza. Pro ano que vem em diante, ele tem que entender, porque muita gente está achando que essa lei é da distribuição dos dividendos, e não é, porque se fala muito nisso. Sim. Ela tem que entender as outras receitas que ela tem. Então eu tenho um aluguel que está na pessoa física. Opa, eventualmente eu posso passar para uma pessoa jurídica. Eu posso ter até um ganho Inclusive, tributário é mais nisso. evidente. Exato. Porque senão, se estiver na pessoa física, aquilo ali vai entrar no mesmo bolo do meu Das prolabore, rendas. do meu dividendo, de outras... Dos investimentos, de outras coisas. Então, ele precisa olhar isso e colocar no papel. Porque as pessoas vão se surpreender com que ela se recebe ali num CDB, por exemplo. Tudo isso entra dentro do pote. A pessoa precisa ter o controle. Ano que vem é para assimilar isso, mas vai cair a ficha só na declaração de 2027. Quando chegar aquele informe de rendimento, ela vê, caramba, ultrapassei aqui o permitido. As Então, instituições financeiras, inclusive, têm que se organizar muito para essas declarações, esses informes. Pra né? caramba, Tem. pra caramba. Assim, o que eu acho que as pessoas têm que fazer é que as pessoas têm que respeitar mais as diversas áreas, enfim, empresariais, financeiras, etc. Né? Aquele exemplo do médico, para mim, ele é muito bom. Na hora que vai falar da vida, eu quero melhor dentro da sua possibilidade de pagamento. Então, acho que o principal checklist é você sempre ter bons assessores naquilo que você precisa. Você ter um bom assessor contábil, um bom assessor jurídico, um bom assessor financeiro. Né? Porque quando você está cercado de boas pessoas, você tem os melhores dados para você tomar aquela decisão. Então, eu diria isso. Mas eu não vou com a cara do Marcelo, que ele é muito libertário. Porra, passaram quantos advogados sensacionais aqui já no Investo? Procura aí, você vai ver quanto tem uma galera boa. E o que não falta é profissional bom, mas vai no profissional que é bom. Vai no profissional que é especialista, né? Porque uma vez você cercar de boas pessoas, certamente você vai tomar melhores decisões. E você vai estar mais bem preparado. Né? Então, a gente está aqui agora há 20 dias do fim do ano. Mas tem quanto tempo que tá rolando esse papo dessa tributação dos dividendos? Não precisa fazer correndo, né? Se você tá E quando que ela foi sendo bem aprovada? orientado. Ela foi aprovada, sei lá, 21 meses atrás? Mais ou menos? Acho que... Vai, tem 20 um dias, um mês atrás. tem. Irmão, se você tiver uma boa assessoria, esse cara já deveria ter preparado no dia que foi aprovado, e você ganhou 20, 30 dias aí, se considerar de hoje. Mas é muito pouco tempo, né? Ainda assim é muito pouco tempo, É indiscutível. inacreditável. Não, inacreditável. Ô, libertário, é acreditável. É acreditável. É acreditável. É triste, mas é verdade. Entendeu? Então é isso, assim, o meu checklist seria estar cercado de boas pessoas. Né? Acho que iria por aí. Excelente. E com essa frase, a gente quer finalizar o episódio, agradecer muito a vocês, dizer para o nosso público que o Marcelo e o Francisco estão à disposição para tirar novas dúvidas, para você contar o seu caso específico e eles poderem orientar da melhor maneira. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Peraí, que eu tenho um presente do Digaí aqui ao vivo. Sim. Peraí. A gente também O tem. presente é depois do patrocinador, Não, mas eu tá bom, quero- você pode quebrar a regra. Você tem licença poética. Peraí. Ó, é uma camisa, inclusive, de frase libertária, tá? Eu adoro. É a Vamos camiseta abrir. do Digaí. Obrigada, Marcelo. Essa é uma frase que é muito mal interpretada. Ai. Ela é uma frase da liberdade. Ela é uma frase do seguinte sentido. Cara, não mexe comigo. Não toma o que é meu. Não toma o que é meu, que eu não mexo com você. E essa simplesmente... cobra do Faz lado bem tá justo. A cobra é a cascavel. Sabe por que é a cascavel? bom. Porque a cascavel, ela avisa. Ó, Vou te... se você chegar e me ameaçar, eu vou te picar. Mas eu estou te avisando, fica longe de mim que tá tudo bem. Eu nunca vi uma cascavel correr atrás de ninguém. Não corre, né? Não corre. Mas Vai ela mexer avisa. com ela. Mas você mexer com ela... Ó, também Muito uma bom. camiseta do Yui. Obrigado. Boa. Vai todo mundo malhar com essa camiseta, Não, tá? com Só certeza. tenho Eu já- isso pra dizer. Com Você Combinar já disso. tem. Eu já tenho. Esse é tenho. pra sua esposa. Essa é paletice, então. Show de bola. Muito Viu? Obrigado. Eu participei dessa conversa. Exatamente. A gente quer agradecer a vocês, que são os nossos patrocinadores, ao Mendonça Machado Advogados, à loja Friends, que ambienta aqui lindamente o nosso estúdio, aos laboratórios Tomasi, que estão entre
entre os 10 maiores laboratórios do Brasil, a minha parça, Parceirinho. Ana O Porto. ano tá acabando, a gente Exatamente. tem que gravar muito. Mas tem mais em 2026, né? Tem, 2026. Temos. Meninos, Nos aguardem. novamente, foi um É prazer, isso aí. foi um bate-papo muito enriquecedor. E aquilo que a gente falou lá no começo, a gente trouxe para o prático, o técnico. Então, quem ouvir vai poder ter boas orientações, mas ainda assim, os meninos estão à disposição para tirarem maiores dúvidas. Sigam E a tem gente. biscoito Claídes também. Opa, Pra aí, Francisco. ó. Você não Isso. tem, porque você Chega, já né? come Ah, todos é? os dias Ah, biscoito tá bom. Claídes, tá? A gente tem uma lembrança para vocês dois da Claides. É uma sacola, mas ela tá muito recheada, tá? Não Claídes briguem, nunca sócios, não decepciona. briguem. Que é a nossa patrocinadora aqui também. Essa nunca aqui no decepciona. meio. É maravilhoso. Tem muita Muito coisa. bom. Como eu já... A gente recebe aqui pelo Diga Aí também, eu dou umas roubadas aqui às vezes. É. Ah, Chiquinho, eu vou deixar esse aqui pra você. Justo, hein? Não, você vai pegar o Ele vai melhor, pegar né? o mais gostoso, É, quer sempre. ver? Olha o golpe. Mas já tô Ah, eles acostumado. mandaram os dois melhores, cebolinha. É muito bom. Esconde, Francisco, esconde. Tá bom, não, eu vou deixar pra Francisco aqui. Leva tá pro certo. escritório, que aí Não, nosso público não, que nenhum, for lá. Acordo de sócios, não? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, @BRM Podcasts, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, gente.